Paz do Senhor Jesus, irmão. Tudo bem com vocês, queridos? Estamos aqui nessa manhã, numa devocional. E eu queria partilhar algumas coisas com os irmãos, daquilo que eu tenho recebido nesses dias, né? Na verdade, hoje a devocional eu quero partilhar uma pergunta de um irmão que me disse assim: pastor, eu queria entender por que existe uma prosperidade muito abundante sobre a vida dos judeus, e muitas vezes nós, que também somos descendentes de Abraão, porque em Cristo Jesus somos descendentes de Abraão, não desfrutamos dessa mesma promessa. Queridos, o que nós precisamos entender é que existem princípios que são elementares na palavra de Deus. Então, existe o princípio da salvação. Qual que é o princípio da salvação? É receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E existem princípios também para prosperar. Então, os judeus, eles guardam muito esses princípios. Qual o princípio? O princípio do dízimo, da oferta, o princípio da semeadura. Então, os judeus, eles têm, assim, uma paixão por aquilo que é semente. Paulo escreve lá na sua carta para a igreja de Coríntios, na segunda carta, no capítulo 9, no verso 10, ele diz assim: Deus dá a semente ao que semeia e o pão para aquele que come. E Paulo diz assim: e aquele que semeia sempre terá abundância na sua vida. Então, o que acontece muitas vezes na minha vida, na sua vida, na nossa vida, é que essa prosperidade não nos alcança de uma forma tão abrangente, muitas vezes. Por quê? Porque nós negligenciamos algumas coisas. Então, nós não podemos negligenciar a semente, irmãos, porque a semente, ela nos foi dada para semear. E o que acontece hoje é que o problema é que, olha como é incrível isso, irmãos. Deus dá o pão para você comer e dá a semente para você semear. Ele te dá o pacote completo. Deus nunca deixa faltar. Eu sou prova e testemunha viva de que Deus nunca deixou faltar. Por quê? Porque eu velo por esses princípios. E eu vejo a bênção do Senhor todos os dias sobre a minha vida. A abundância do Senhor, sabe? O pão para me comer, a semente para semear. Então, o que acontece muitas vezes é que Deus nos dá essas duas condições. Nos dá a semente para semear e nos dá o pão para comer. Mas o que acontece? Nós acabamos comendo o pão e comendo a semente também. E quando você come a semente, isso, irmãos, é uma lei da semeadura. Paulo começa lá no capítulo 9, se eu não me engano, desse texto, e diz assim: olha, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Mas aquele que semeia com abundância receberá. Então, o que nos impede hoje, irmão, de vivermos um tempo de prosperidade, o tempo, sabe, de vivermos grandes movimentações financeiras sobre a nossa vida, é porque nós negligenciamos princípios. Agora, quando nós deixamos a semente semear, quando nós depositamos a semente na terra fértil, nós começamos a prosperar. Nós começamos a vivenciar os milagres, os sinais, os prodígios e as maravilhas financeiras sobre a nossa vida. E aí sim nós vamos desfrutar como os judeus desfrutam da bênção, né? Da bênção abundante, dos celeiros transbordantes. Então, o que nós precisamos repensar nessa manhã é: o que eu tenho feito com a minha semente? Aonde eu tenho depositado a minha semente? Eu tenho depositado no lugar certo? Eu tenho depositado da maneira correta? Ou eu estou gastando a semente, como o Tiago diz lá no capítulo 3? Olha, vocês não têm porque vocês não pedem. Mas quando vocês pedem para gasto próprio. Vocês não pedem pensando em semear, em fazer com que o reino do Senhor cresça, avance, sabe? Que a igreja, ela não fica... Porque muitas vezes, irmãos, nós entregamos esmola na igreja. Em vez de nós pegarmos a semente e entregar, o que a gente faz? A gente pega aquele saco de semente que Deus deu, escolhe 2 ou 3 sementes que estão ali mais feias e nós depositamos lá para desencargo de consciência. Então, se nós queremos uma mudança radical na nossa vida, nós precisamos aprender os elementos primordiais da palavra de Deus. Os elementos primordiais para a salvação, elementos primordiais para santidade, os elementos primordiais para o crescimento financeiro. Então, nessa manhã eu quero orar por você, para que o Senhor coloque sementes na tua mão e que você não use essas sementes de forma incorreta. Pai, nós
Oramos nessa manhã para que o Senhor continue derramando sua semente sobre nós, Pai. Senhor, que possamos aprender a semear, Senhor. Semear com alegria, semear com gratidão, entregar aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Eu peço, abençoa a vida do meu irmão, abençoa a vida da minha irmã, assim como eu tenho sido abençoado nesses dias pelo Senhor, Pai. Eu te agradeço nessa manhã, no nome de Jesus. Então, o princípio é simples, irmãos. Ele dá semente para o que semeia e o pão para você comer. Como o pão, semeia semente e você nunca terá falta de nada. Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus.